Salve galera, na paz, esta é a nossa segunda aulinha de dica importante para que você saiba a respeito do uso do literalmente. Então vem aqui comigo que nós vamos fazer aí alguns exercícios, são dois do Enem e um da FUVEST a respeito de tal uso. Fica aqui, por favor, continue com a gente, curta o nosso canal aqui do professor Ricardo Coruja e vamos observar aqui estes casos que são continuidade da aula passada. Maravilha! Bom, para a gente aquecer os motores, eu gostaria que nós fizéssemos uma leitura aqui juntos deste texto da Thaís Nicoletti, que escrevia na Folha de São Paulo a respeito de assuntos ligados à parte de língua portuguesa. E ela percebeu algo interessante a respeito de tal uso e passou aqui para a gente. Dê uma olhadinha. Não faz muito tempo que um importante personagem da cena política brasileira, com a intenção de desmentir um boato, disse que tinha sido literalmente atropelado pela suposta informação de que seria pré-candidato a vice-presidente na chapa presidencial de seu partido. Então vamos lá, senhores. Como nós já estávamos falando na aula passada, observem que este aqui não é um bom uso do literalmente, que em boa parte dos casos é utilizado com sentido de intensidade, completamente, totalmente, e não é isso, porque você não pode ser literalmente atropelado por uma notícia. Você pode apenas em sentido metafórico ser atropelado pela notícia, ok? Vamos fazer um pré-aquecimento antes dos exercícios e observar aqui como que isso acaba se alastrando de modo bastante indevido. Isso aqui foi retirado da internet, né? Então observem aqui, ó, o que está escrito: esse sorriso literalmente me mata. Não pode acontecer, a menos que seja um sorriso bastante venenoso. Ou então, esta notícia aqui que saiu sobre a aposentadoria dos campos do David Beckham, anuncia que vai pendurar as chuteiras, literalmente. Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Esta vírgula aqui, ó, depois de chuteira, não há necessidade de ser colocada, pois o literalmente está no final. Esse é o primeiro equívoco. Cá entre nós, não é? Será necessário colocar o literalmente? Se nós tivéssemos apenas aqui David Beckham anuncia que vai pendurar as chuteiras, é evidente que nós temos uma ambiguidade muito bem-vinda. O literalmente significa que de fato ele vai colocar as chuteiras numa parede? Repare então que em boa parte dos casos, menos é mais. Beleza. Ou então, repare isso aqui, o ouro do Arthur Zanetti nas Olimpíadas, o Brasil literalmente lavou a alma. De novo, é o velho equívoco de achar que literalmente pode ser colocado no sentido de completamente. Não, por favor, não coloquem literalmente neste contexto, porque você não pode lavar a alma em termos literais. Beleza? Ou então, um outro caso aqui, se nós estivéssemos falando novamente de futebol, o sonho do campeonato bateu literalmente na trave. Então, reparem, esse uso aqui não tem nada de condenável, porque ele é um bom uso. Se nós usamos o bater na trave em sentido metafórico, significa dizer que foi ufa, quase. E o literalmente bateu na trave, uma vez que nós, neste caso, estamos tratando de futebol, só pode significar, de fato, bater na trave. Maravilha? Então você poderia fazer o uso, mas cá entre nós, se nós também não tivéssemos o sonho do campeonato bateu na trave, reparem que a ambiguidade bem-vinda continuaria a existir. Repito, menos é mais em diversos casos. Maravilha? Aquecemos os motores, agora então vamos ver aí alguns exercícios que mexem com conotação, denotação e sentido literal. Olhem este da FUVEST 2018. Nós temos aqui uma propaganda de combustível legal e se você observar aqui, após a leitura detida, nós percebemos que nós temos uma campanha contra a sonegação e adulteração de combustível. Então o combustível legal, nós vamos observar que a brincadeira reside exatamente aqui, não é? Ao observar esta brincadeira, nós temos aqui, pelo enunciado do exercício, por ser empregado tanto na linguagem formal quanto na linguagem informal, o termo legal, repare que ele já está dando para a gente que vai ter dois sentidos, pode ser lido no contexto da propaganda, respectivamente, no seguinte sentido. Senhores, então observemos aqui quais são os sentidos mobilizados e repare que a FUVEST já dá para a gente a dica, não é? Porque nós teremos aqui formalidade e informalidade. Na linguagem coloquial legal, o que significa? Ótimo, muito bom, bacana, né? Nossa, que filme legal, que viagem legal. Então, reparem que aqui tem esse sentido.
Agora, na linguagem formal, legal significa de acordo com a lei. Ou seja, reparem pessoal que a pergunta aqui é respectivamente, ele quer o sentido formal e depois o sentido informal. E neste caso só pode ser alternativa A. Lícito, ou seja, de acordo com a lei, e bom, que é no sentido de legal, bacana, joia. Tudo bem? Vamos aí para mais um agora, vamos passar para o Enem. Reparem aqui, o termo ou expressão destacado está empregado em seu sentido próprio denotativo ocorre em... Então vamos aí, observem que nós temos aqui nas alternativas várias linguagens. No primeiro caso aqui nós temos uma canção do Renato Teixeira, e aí é de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida cumprida só, não é? Sou caipira, pirapora. Gente, vida cumprida a sol é evidente uma linguagem metafórica, ok? Aí na B, protegendo os inocentes, é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas expressões digitais. Então aqui nós temos Evangelho da Trofa, enfim, é muito importante dar uma olhada também nos autores, porque isso pode elucidar e trazer pistas. Senhores, cenário tem a ver com cinema, teatro. É evidente que aqui cenário novamente está sendo usado em sentido figurado, porque significa situações diferentes e não cenários de fato, que está relacionado, aí a palavra está relacionada com a noção de cinema e teatro. Olha, o dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários em nossos dias. Eles se tornaram um objeto Muito provavelmente esta, porque reparem que eu estou falando do dicionário em sentido literal, dicionário padrão, ou seja, significa outra coisa? Não, observem a D de dado. Às vezes eu tenho a impressão de que a bateria dele não acaba, não é? Aqui se trata do clássico menino maluquinho, bateria dele não acaba, não é? Repara que o menino não cansa. Então, de novo, nós temos aqui linguagem figurada. E aí, também bastante evidente, o humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio. Isso só pode ser entendido fazer cócegas em sentido figurado. Portanto, ficamos com a alternativa C. Maravilha? Dicionário padrão aqui é sentido denotativo. Aliás, lembra? Na aula passada eu coloquei denotação de dicionário, que é o sentido literal e real da palavra. Tudo bem? E vamos fechar então aqui com este também do Enem com a nossa saudosa Mafalda. É incrível a importância do dedo indicador. A brincadeira reside aqui na palavra indicador. Então já vou até marcar para ficar mais fácil para a gente. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Então repara que de novo ela retoma indicador aqui com o mesmo sentido. Esse deve ser o tal indicador de desemprego. Senhores, observem que agora nós teremos uma novidade. Quando a Mafalda diz indicador de desemprego, nós sabemos aqui neste caso que vai ter mais de um sentido mobilizado pela expressão indicador. Indicador de desemprego, fora desse contexto do quadrinho, significa número de desempregados, índice, não é? E no caso, quando nós temos a linguagem infantil da Mafalda, aliás, é daí que surge a graça desta ingenuidade em relação aos conflitos modernos e sociais. E olha o que é perguntado. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem Mafalda... Observar aí, pessoal, as alternativas na A. Atribuir no primeiro quadrinho poder ilimitado ao dedo indicador? Não tem nada dito isso. B. Considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões? Não, em nenhum momento ela faz essa comparação. C. Atribuir, no caso aqui, a personagem Mafalda, atribuir no primeiro e no último quadrinhos o mesmo sentido ao vocábulo indicador? Perfeito! Por quê? Porque quando a Mafalda diz indicador, ela só entende como dedo. No último quadrinho, nós temos ambiguidade, porque indicador, além de ser dedo, pode ser índice. Quando eu tenho uma palavra que pode significar mais uma coisa, por exemplo, manga. Manga pode ser manga da camiseta ou manga fruta. Esta palavra se chama homônimo, ok? Indicador é um caso. Indicador pode ser o número, o índice de desempregados. Indicador pode ser também o dedo. Observe as outras aqui. A D, usar corretamente a expressão indicador de desemprego mesmo sendo criança. Não,
não é? Ela se equivocou. E é do equívoco que surge a graça. E atribuir no último quadrinho fama exagerada ao dedo indicador dos patrões. De maneira nenhuma. E é isso, senhores. Espero que tudo tenha ficado bastante claro. Reparem que é um exercício que mexe além de denotação e conotação, mexe também com ambiguidade. Aliás, mais adiante faremos uma aula de ambiguidade e polissemia. Se você estiver marcando aí, não marca, se inscreva aqui no canal porque é só o início das nossas dicas. Maravilha? Muito obrigado pela atenção. Um grande beijo. Valeu!